E aí, pessoal, ciclista cético novamente. Eu ainda vou fazer uma série de vídeos analisando os argumentos apresentados no meu debate que mudou o nome do Sr. Conde para Se Esconde. Mas primeiro eu gostaria de comentar sobre a regra do debate, né, sobre as regras, porque algumas pessoas acharam que a regra 4 era uma regra ruim e outros me acusaram de estar abusando dela. Quanto à validade dessa regra, eu estou deixando na descrição desse vídeo um link com um debate entre o Matt Dillahunty e o Cy Ten Bergen-Kate, onde eles usam essa regra. E outro link também onde o Matt faz uma análise do debate e fala um pouco sobre essa regra em especial. Ambos os vídeos estão em inglês, se vocês quiserem peçam nos comentários aí que eu faço um videozinho rapidinho explicando o que o Matt está falando exatamente sobre a regra em questão. Eu começo logo aos 30 segundos do vídeo explicando quais eram as regras e deixando bem claro uma das finalidades dela. Vão ser 20 minutos de abertura para cada um, depois uma réplica de 10 minutos para cada, seguidas de uma tréplica de 5 minutos para cada um. Depois disso vem um exame cruzado, em que um pergunta para o outro, e a ideia aqui é que durante 10 minutos um controle esse tempo, um faça as perguntas e controle o tempo, né? Então você pode parar a resposta do outro para perguntar outra coisa se estiver indo por um caminho que não é o que você quer discutir. Quero que todo mundo perceba que não é nenhuma indelicadeza fazer essa parada, né? Tipo, pedir para a pessoa responder uma outra coisa antes dela ter continuado. A ideia é justamente que a pessoa tenha a liberdade para poder levar a conversa para onde ela quer. Depois disso, vão ser abertos para as perguntas da plateia. Eu pediria que vocês guardassem suas perguntas e que fizessem perguntas para ambos, né? A ideia é que ambos respondam as perguntas, e aí quem fez a pergunta ainda pode, né, comentar alguma coisa, e se a gente achar que vale a pena mais algum comentário em cima disso, a gente pode fazer. E depois de 30 minutos dessa abertura para as perguntas da plateia, vamos ter nossos 3 minutos de consideração final. Em seguida, aos 5 minutos e 32 segundos, eu deixo claro que nesse começo não é permitido interromper o outro. Vamos fazer o seguinte: quando um estiver falando, eu te muto o outro se muta, eu estou mutando aqui o meu. Porém, aos 15 minutos e 43 segundos, bem no meio da minha apresentação, o Se Esconde interrompe minha apresentação numa clara quebra das regras, de forma absolutamente covarde e desonesta. Eu tento impedi-lo, mas ele força a barra e faz a pergunta que ele queria fazer de qualquer jeito, deixando evidente a todos tanto sua desonestidade intelectual quanto seu desrespeito às regras. Então vamos lá para os meus motivos de dizer que ele não existe, né? Qual a minha sustentação do meu ônus da prova. Só uma pergunta, desculpe. Deixa eu acabar, você continua, você vai, Conde. Você pode me provar que ele não existe e me provar o que existe. Conde, por favor, é meu momento, depois você continua. Depois você fala, estou falando com o público agora. Aos 17h55, eu faço a minha apresentação do problema do mal e deixo claro que existem alguns tipos de mal que podem ser explicados pelo livre-arbítrio e outros que não podem. E minha pergunta é justamente como ele explica a existência desses males que não podem ser explicados pelo livre-arbítrio. Isso vai ser essencial durante o resto do debate e ponto focal da fuga com o rabinho entre as pernas do Se Esconde. Pois, se for verdade que existe algum mal que não possa ser explicado pela existência do livre-arbítrio, coisa que eu vou demonstrar mais à frente ao ponto de ele ser obrigado a mudar de opinião e concordar comigo, a discussão sobre o que é ou deixa de ser livre-arbítrio na opinião de cada um de nós se torna totalmente irrelevante. Tendo em vista que em ambas as definições existem alguns tipos de mal que ele não explica, e, portanto, responder a pergunta como você explica os males que não podem ser explicados com o livre-arbítrio, com uma discussão sobre o que é o livre-arbítrio, não passa de uma tentativa de mudar de assunto e evitar ter que se engajar com o meu argumento. Exatamente o motivo para o qual a regra 4 servia. Unibenevolente e onipotente são contraditórios com a realidade. É o velho problema do mal, já colocado por Epicuro mais de 2000 anos atrás, né, que afirma que se Deus é bom e todo-poderoso, né, se ele é bom, é bondoso e onipotente, por que existe o mal? Né? Se ele não quer que o mal exista e pode fazer com que o mal não exista, por que o mal existe? Ou ele não quer e
e ele pode e não quer, e portanto ele não é bom, ou ele não quer, ele pode, ou ele não pode e quer, portanto ele não é onipotente, ou ele não pode e nem quer, então não deveria ser chamado de Deus. Isso você pode responder até com o livre-arbítrio no que tange a pessoas más, a pessoas tendo atitudes más. Mas o livre-arbítrio não pode explicar por que existe o mal de, por exemplo, catástrofes naturais, por que existe o sofrimento de inocentes, por que uma criança nasce com câncer. Crianças não precisariam nascer com câncer para a gente ter livre-arbítrio. O livre-arbítrio não pode ser uma resposta para por que existem crianças que nascem com câncer. Né? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas. Para ficar absolutamente clara, a tentativa do se esconde de não se engajar com o meu argumento e tentar responder ele com outras coisas que não tem nada a ver com isso, vamos analisar as respostas que ele deu durante o debate para o meu argumento. A primeira tentativa do se esconde, aos 32 minutos e 6 segundos de refutar meu argumento, foi dizer que, para fazê-lo, eu citei um filósofo que ele acha bobo, feio, chato e com cara de melão. Inclusive, você usa alguma terminologia que eu acho muito divertida, você falar sobre a questão do mal, e você repete Epícoro. Epícoro, que convém dizer, um filósofo menor do mundo grego, muito menor. Comparado a Platão, comparado a Aristóteles, é um filósofo que, não querendo desmerecer a sua leitura, mas é o que eu penso. É um filósofo menor. Um filósofo que não entendeu metafisicamente Deus. Na tentativa de ser o mais bondoso possível com a argumentação dele, eu compreendi essa passagem aos 34 minutos e 16 segundos, onde ele estava falando de algo totalmente diferente, como uma possível resposta ao dilema que eu apresentei do mal, que não pode ser respondido pelo livre-arbítrio. Eu só posso conceber um bem absoluto, um bem em sua escala existencial, se houver uma essência para esse bem, que é um bem em forma absoluta, ou uma justiça em forma absoluta. Aos 48 minutos e 53 segundos, eu aponto o ad hominem ridículo que ele usa, dando risada da cara dele por ele achar que tal manobra tão baixa e rasteira, que demonstra toda a sua desonestidade intelectual, iria passar batida. Além disso, respondo à refutação que incluí da passagem anterior, quando ele estava falando de outra coisa, para tentar fazer a melhor representação possível do contra-argumento dele, e explico como posso falar de bem e mal sem apelar para uma divindade. Falar que Epicuro é um filósofo menor da antiguidade não faz a menor diferença se o que ele falou está certo ou está errado. Ele podia ser um total desconhecido, que se o que ele falou é verdade pronto, não importa quem ele era. Não importa se ele é maior ou menor, o fato é que foi colocada uma questão que até hoje não foi respondida. Essa foi a única coisa que ele fez, e não tem nenhuma outra produção filosófica como muitos outros filósofos, não tem a menor relevância nesse caso. É totalmente irrelevante ele ter sido um filósofo maior ou menor. Ele colocou uma pergunta que até hoje não é respondida. Aí você toca na questão da moralidade e afirma que eu sou um relativista. Não sei de onde você tira que eu sou um relativista. Para mim, existe uma moral absoluta, sim. Absoluta no sentido de que ela pode ser aplicada em qualquer momento, né, em qualquer época. É errado possuir seres humanos, né, ter seres humanos como posse. É errado hoje, era errado na época que as pessoas achavam que era certo, e mesmo se todo mundo achasse que era certo, continuaria sendo errado. Não sei de onde você tira que essa não seria a minha visão, ou que só é possível ter essa visão se existir um Deus. Para mim, o moral é aquilo, colocado de uma forma simplificada, porque tem bastante coisa que envolve isso, principalmente quando você vai fazer uma análise da moral aplicada, né, e não dos conceitos, do pressuposto da ontologia da moral. Né? Para mim, moral é aquilo que é benéfico para a sociedade e não causa sofrimento desnecessário. E, por contraposição, o que é imoral é aquilo que ou é maléfico para a sociedade ou causa sofrimento desnecessário. A partir dessa definição de moral, ela pode ser aplicada em qualquer situação e você tem coisas objetivas para comparar e para saber. Então, ela é objetiva nesse sentido e ela é absoluta para você aplicar em qualquer momento. Inclusive, se aplicar a Deus.
Aos 51 minutos e 58 segundos, eu endereço uma possível resposta que, apesar dele não ter usado, eu sei que provavelmente existem pessoas na plateia usando este argumento para responder à pergunta que o se esconde está se escondendo, atrás de ad hominems para não responder. Se Deus realmente é benevolente e realmente é todo-poderoso, deixar uma criança nascer com câncer é imoral do ponto de vista de Deus. Agora, se você vai falar para mim que não é possível analisar o Deus de uma forma moral, então você tem que dizer que não é possível dizer que Deus é bom. Porque se ele está acima do bem e do mal, então ele está acima do bem e do mal. Ou ele... Aos 57 minutos e 19 segundos, é possível ver que o se esconde sabe que ele deveria atacar os argumentos, deixando absolutamente cristalino que o fato dele só querer atacar o interlocutor é a mais pura desonestidade intelectual. Mesmo assim, na frase seguinte, ele volta a atacar Epicuro ao invés de atacar o argumento que eu apresentei. Ele volta a usar um ad hominem depois de eu já ter apontado o ridículo e a baixeza desse expediente. Extrapola, assim, os limites da desonestidade intelectual e começa a se aventurar no campo da escrotidão intelectual. Isso é baixo demais até mesmo para ele. Num debate tem que ser atacado os argumentos que são conflitantes. Com relação a Epicuro, se você procurar Platão, Aristóteles, São Tomás, Agostinho, a surra que Epicuro levou é uma coisa assim tão vergonhosa que eu me esconderia, certo? Eu me esconderia no mato, lendo Epicuro, tá? Não estou dizendo que ninguém deva ler. Leia Epicuro para rir de Epicuro, depois de você ler Platão e Aristóteles. Porque realmente foram os caras que mais influenciaram. E não é uma questão somente de autoridade, não é algo de autoridade. É porque as bases filosóficas do pensamento platônico e do pensamento aristotélico são muito superiores à base do epicurismo. Nós somos uma sociedade do epicurismo, por isso que nós somos uma sociedade decadente. Né? A 1h, 7 minutos e 38 segundos, eu volto a apontar que o se esconde está se escondendo atrás da falácia do ad hominem, para fugir de se engajar com o meu argumento sobre o mal. Novamente ele tentou, como vocês puderam assistir, ele tentou refutar Epicuro simplesmente dizendo que Platão e Sócrates eram maiores do que ele. Né? Em vez de endereçar o argumento colocado, a pergunta feita que, né, até hoje nenhum cristão conseguiu responder, ele diz que simplesmente que ele era pequeno e que, né, é o clássico do ad hominem, nesse caso direcionado a Epicuro, dizendo que ele era pequeno, portanto o que ele falou não vale nada. É simplesmente uma falácia do ad hominem jogada ao nada, para evitar, obviamente, responder a essa pergunta que nenhum cristão até hoje conseguiu responder. A 1h, 10 minutos e 16 segundos de debate, eu volto a deixar claro que estou perguntando sobre um mal para o qual o livre-arbítrio não pode ser a resposta. O livre-arbítrio não é uma resposta para crianças que nascem com câncer, né? Não é porque a gente não precisa ter crianças nascendo com câncer para ter livre-arbítrio. Livre-arbítrio não é resposta para essa pergunta. Logo em seguida, em 1h, 12 minutos e 35 segundos de debate, ele volta a tentar mudar o assunto de volta para o livre-arbítrio, dizendo que eu havia afirmado que ele não tinha explicado o livre-arbítrio, numa tentativa ridícula de botar palavras na minha boca, e palavras que são justamente contrárias ao que eu estava falando. Eu estava falando que ele não deveria tocar no assunto livre-arbítrio para responder minha pergunta, uma vez que a resposta para ela não pode estar no livre-arbítrio. E depois de perceber que o ad hominem não iria colar de jeito nenhum, ele finalmente tenta, depois de mais de 1h de debate, dar alguma resposta para a questão, invocando a providência divina. Você falou sobre a questão de que eu não coloquei o aspecto do livre-arbítrio. Coloquei muito bem explicado aqui. E vou dizer mais, existe, como eu já falei, e vou explicar melhor o aspecto da providência divina. A providência divina determina que o mal que existe, de alguma forma, o mal que ele permite em favor de um bem maior. Quantos males não existem, por exemplo, na nossa vida, né, que nos motivam a um bem maior do mal que nós vivenciamos? Mas como ele sabe que o argumento dele não se sustenta, a 1h, 16 minutos e 52 segundos, ele volta a atacar Epicuro no final da fala dele, e dessa vez com uma baixeza que só pode vir de alguém que representa a escrotidão moral como ele.
Que tal começar a aprofundar e sair um pouco de Epicuro e ver realmente que tem coisas muito melhores do que Epicuro? E eu não estou falando isso com um apelo à autoridade, não. Eu estou falando porque Epicuro já levou tanta porrada, já levou tanta dedada na bunda, que é só literatura de neo-ateu isso mesmo. A 1 hora, 17 minutos e 22 segundos de debate, antes de começar a fase de exame cruzado, eu volto a explicar a regra, seus motivos e que não deveria ser encarada como grosseria. Reparem especificamente no perfeitamente com que ele comenta a minha explicação. 10 minutos de um perguntando para o outro. Como eu comecei a anterior, você pode começar essa. Só para o pessoal que está ouvindo entender direito, esse é o momento em que ele tem o controle do relógio. Então, ele pode, se eu começar a falar alguma coisa que ele, que ele acha que está fugindo do que ele perguntou, qualquer coisa do tipo, ele pode cortar a minha fala, e isso não é grosseria, não é nada disso. Perfeitamente. Vocês podem olhar por si mesmos que durante o período de pergunta dele, em vários momentos eu tinha mais coisa para responder sobre o que ele havia perguntado, porém paro minha resposta justamente porque era o momento dele de controlar o tempo. Chegamos finalmente ao meu momento de controlar o tempo, a 1 hora, 28 minutos e 28 segundos de debate. Quando peço para ele finalmente se engajar com o argumento de que existem males que o livre-arbítrio não pode explicar. Ao que ele começa querendo discutir o que é livre-arbítrio. Porém, se o livre-arbítrio não pode explicar tal coisa, começar sua resposta com a explicação do que é livre-arbítrio é justamente fugir de responder minha pergunta e tentar levar a conversa para outro lado que não era o que eu queria debater. Portanto, era exatamente a situação para a qual a regra da interrupção existia. Você ainda não conseguiu me responder por que existe o mal, não no sentido das pessoas fazerem o mal, no sentido de que o livre-arbítrio pode explicar, mas sim porque, por exemplo, que uma criança nasce com câncer. A 1 hora e 29 minutos exatos do debate, eu forço ele a se engajar com a minha afirmação de que o livre-arbítrio não pode ser uma resposta para a existência de alguns tipos de mal. Ele novamente começa tentando explicar o que seja o livre-arbítrio, e apesar de entender que isso poderia ter relação com a pergunta do que o livre-arbítrio tem a ver com crianças que nascerem com câncer, eu sei que posso demonstrar que não tem como usar o livre-arbítrio como explicação para este caso. Então interrompo mais uma vez, justamente para levar o debate para onde eu quero, que é a admissão dele de que o livre-arbítrio não pode ser uma resposta para o meu argumento. Então vamos começar por isso. O que o livre-arbítrio tem a ver com crianças terem câncer? O livre-arbítrio? Uma razão muito simples. Primeiro, o livre-arbítrio, de fato, é uma faculdade de escolha que os nossos antepassados... Não, calma lá, deixa, escuta. Não, estou perguntando o que ele tem a ver. O que eu estou falando é o seguinte. O que eu estou dizendo? Primeiro, o que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é a faculdade de escolher o bem e o mal. Não há tempo de perguntar, e minha pergunta não foi o que é o livre-arbítrio. Minha pergunta é o qual... Mas deixa eu falar. Eu preciso explicar o livre-arbítrio. Não, calma, pera lá. Eu preciso explicar o livre-arbítrio. A pergunta é o seguinte, Conde. Crianças nascerem com câncer para a gente ter livre-arbítrio? Se precisa? Precisam nascer com câncer para que a gente tenha o livre-arbítrio? Dentro do providencialismo divino, sim. Eu então o interrompo para demonstrar o absurdo do que ele está falando. Quando alguém diz que X precisa existir para que Y exista, por conclusão lógica, se X não existir, Y não pode existir. Ao perceber que havia proferido uma idiotice monumental, ele me acusa de desonestidade e de estar respondendo por ele, e tenta me impedir de demonstrar que o que eu afirmei é nada mais que uma consequência lógica do que ele disse. Precisa. Uma criança, se crianças não tivessem câncer, a gente não teria o livre-arbítrio. É isso que você está afirmando? Não estou afirmando isso. Eu estou afirmando apenas... Você está fazendo um joguinho retórico para mim, cara. Seja honesto intelectualmente, pelo menos. Onde é meu momento? Fica quieto. Ele tanto percebe a estupidez que havia respondido, que quando finalmente consigo fazê-lo voltar ao debate, ele muda a resposta, como pode ser visto a 1 hora, 33 minutos e 47 segundos de debate.
onde ele finalmente é obrigado a concordar que o livre-arbítrio não pode ser uma resposta. Então, voltando, a pergunta que estava era: crianças, é necessário que crianças nasçam com câncer para que a gente tenha livre-arbítrio? Não, a resposta é basicamente não, porque o livre-arbítrio não depende substancialmente da existência do mal, mas sim de um bem. Ok. Então, se não é necessário que crianças nasçam com câncer para que a gente tenha livre-arbítrio, o livre-arbítrio não pode ser uma resposta para o fato de existirem crianças com câncer, não é verdade? Sim. Percebam que no momento em que ele é obrigado a concordar comigo, ele valida de forma inequívoca meu uso da regra. Afinal, se fui capaz de obrigá-lo a admitir que o livre-arbítrio não pode ser uma resposta para a minha pergunta, então eu estava corretamente justificado em interrompê-lo nos momentos em que ele quis entrar na discussão do que é o livre-arbítrio como forma de responder minha pergunta. Pois, como ele mesmo foi obrigado a reconhecer, este jamais poderia ser um caminho que levasse a uma resposta. Sim, na verdade é o seguinte... Então, qual seria a sua resposta para o fato de Deus permitir que crianças nasçam com câncer? Sim, vamos lá. O que explica, por exemplo, uma criança com câncer é um tipo de imperfeição que existe na própria natureza humana. Um tipo de imperfeição e degradação que existe na própria natureza humana. E você não acha imoral? E você não acha imoral Deus permitir que uma criança... Moral em relação ao quê? Hã? Moral em relação ao quê? Você acha imoral? Com isso, eu finalmente consegui obrigá-lo a responder diretamente o meu argumento, depois de mais de 1h30 de debate. E ele responde que existe uma imperfeição na natureza humana e começa a desviar novamente o assunto, ao que eu interrompo e o trago de volta à análise moral da situação. O que ele tenta fugir, mas eu o obrigo a se engajar com a questão quando peço a análise pessoal dele. Não, e moral em relação ao quê? E ao que você quiser, você tem os seus conceitos. Não, você acha eu isso moral? Moral em relação ao quê? A minha pergunta é: qual a sua avaliação moral sobre esse fato? Observação moral? A sua avaliação. É muito muito simples. Deus, quando permite que o mal exista, ele sempre disso extrai um bem maior. Eu vou dar um exemplo clássico. Não, quantos males? Quantos males? Conde, encerrou. Calma, eu vou te interromper também. Não vai, é o meu momento, cara. De novo, tô dando isso aqui de novo. Conde, de novo, cara. É o meu momento de fazer isso e eu posso te interromper. Como vocês podem observar, após responder a pergunta, ele tenta matar meu tempo de perguntar mais coisas, tentando apresentar um exemplo do que ele disse. Ao que eu interrompo novamente, porque ia demonstrar, assim como fiz com um livre-arbítrio, que o fato de alguns males poderem gerar algo bom não responde ao problema. Porque o bem que poderia vir de uma criança nascer com câncer e ter uma brevíssima vida feita quase exclusivamente de dor, não tem como fazer nenhum bem para a criança. E, portanto, continuaria sendo imoral. Mas ele não permitiu. Portanto, para resumir, meu uso da regra 4 foi absolutamente condizente com o motivo dela existir, ficando cristalinamente claro no momento em que eu o obriguei a concordar que livre-arbítrio não poderia ser uma resposta para meu argumento. Ao ver que ele teria que se engajar com os meus argumentos, ele tremeu tanto que colocou o rabinho entre as pernas e se escondeu.